Inclusive, eu acho que minha cachorra entrou dentro da árvore. Dorothy? O que você tá fazendo aí dentro? Você vai espreender isso? Sai daí! Como que você entrou aí? Dorothy, sai daí, isso! Macuá! Onde já se viu? Cachorra buraqueira. Vamos lá. Tá começando um guia da floresta ao ar livre, dessa vez aqui no Parque Barigui, em Curitiba, onde a gente vai fazer uma trilha que vai ser interpretada por nós mesmos aqui no vídeo. Então, se você quiser vir aqui, se você é de Curitiba e quer vir visitar aqui, fica à vontade para usar esse vídeo para você ver o que eu tô vendo depois e para você também que não tem condições de vir aqui. Bom, fica aí que você vai conhecer uma florestinha avançada de araucária filé. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Matheus, eu sou engenheiro florestal e está começando o Guia da Floresta do Parque Barigui. Número 1, porque vão ter vários aqui. Bora lá. E ó, futriqueira lá, ó. Vem cá, vem cá dar oi, pessoal. Vem, ó, senta. Essa daqui é a protetora, guardiã de tudo, Dorotchenka. Bora lá. Para quem não conhece, o Barigui é um dos maiores parques de Curitiba. Talvez não o maior, mas com certeza o mais importante aqui. Justamente porque ele está numa região bem legal da cidade. Muitas pessoas vêm aqui por conta dos atrativos turísticos, ou seja, pessoas de fora da cidade, mas também os curitibanos também adoram vir para cá. Só que mais exatamente aqui onde eu estou, vocês estão vendo um mapa aí da entrada, não é um lugar que a galera visita tanto, porque o acesso não é pelas vias principais, tá? Então se você quiser conhecer exatamente aqui onde eu estou, você pode seguir esse mapa, entrar por ali e chegar aqui. Qual que é o problema da gente fazer uma trilha num parque? Primeiro, que um parque precisa ter algo que a gente chama de centro de visitantes, que é justamente para a gente saber onde que a gente pode ir, o que a gente pode fazer e talvez o que a gente vai ver lá. Só que aqui no Barigui, infelizmente, não existe um centro de visitantes. E apesar de existir muita trilha bonita, muito lugar legal para a gente visitar, as pessoas não conhecem. E aquelas que até conhecem e que fazem as trilhas muitas vezes não prestam atenção, não interpretam aquilo que elas estão vendo. E se vocês prestaram atenção na introdução do vídeo, eu me referi a isso que a gente vai fazer como uma trilha interpretativa. Nós vamos interpretar o que a gente está vendo, porque não é somente uma caminhada no meio da mata. A gente vai andar no meio de uma floresta que é bem avançada, por sinal, e a gente vai tentar entender o que está acontecendo, quais são as espécies que mudam, como que elas interagem entre si e qualquer outro ponto de interpretação interessante que a gente consiga ver. E chegamos aqui no nosso primeiro ponto de interpretação. Tá, e o que a gente vai ver aqui? Qual é a espécie mais importante do nosso subbosque? Primeiro, para quem não entende, uma floresta que está bem desenvolvida, ela costuma ser formada de estratos. Então, as espécies que estão lá em cima são as espécies que gostam de sol, tá? Elas vivem a vida inteira recebendo um sol diretão, elas adoram esse lugar. Só que tem uma outra região da floresta que é composta por essas plantinhas aqui, esses arbustos, que preferem viver na sombra, elas não gostam de sol. Essas plantas que estão aqui, elas não são simplesmente mudas que com o passar do tempo vão chegar lá no dossel. Não, existe uma estratificação em relação à luz. E nesse estrato inferior que nós estamos vendo aqui, uma das principais espécies que nós vamos ver são as rúdias, tá? Tem as psicótrias também, ambas são rubiáceas. E o que importa disso é que ela é da mesma família do café, e a gente vai tentar identificar uma rubiácea. A gente vai ver uma característica botânica aqui bem legal para você conseguir ver uma outra rubiácea em outro lugar ou até mesmo achar essa espécie aí perto de você. Dá uma olhada nisso. Troquei aqui a nossa câmera para a gente conseguir ver as plantinhas com mais detalhes, para a gente conseguir realmente identificar a característica mais importante para reconhecer uma rubiácea, tá bom? Rubiácea, novamente, uma família, a família do café e também da chacrona, que é um dos constituintes da ayahuasca. Isso daqui que a gente tem na mão, tá meio feia, né? Tá meio esquisita, mas provavelmente é uma Psicótria suterella, tá bom? E quando a gente olha, ela tem folhas simples, isso daqui é uma folha, isso daqui é uma outra folha, tá bom? E elas sempre nascem opostas à outra, uma oposta à outra. E no meio dela a gente tem essa marquinha, meio marronzinha, meio acinzentada,
que é uma cicatriz da estípula, que geralmente fica em cima da planta aqui, protegendo a gema. Essa daqui tá meio feia, também carcomida, a gente não vai achar a gema direito, tá? Só que é uma escaminha que fica no topo, que quando cai deixa essa cicatriz, e a gente consegue identificar muito bem essa plantinha, essa família, por conta dessas características, tá bom? Agora, o que acontece? Existem várias outras plantas que são de folhas simples e opostas, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, uma Molinédia clavigera, que também tem folhas simples e opostas, está meio suboposto aqui, só que se a gente olhar bem, ela não tem esta cicatriz no meio dos ramos. Dá só uma olhada, tá vendo? Lisinha, lisinha, lisinha. Ou seja, simples oposta, sem estípula interpeciolar, simples oposta, com estípula interpeciolar, as nossas rubiáceas, tá bom? Existem as psicóteras, que são bem comuns aqui, e também as rúdias, tá? Tanto parquioides quanto jasminoides, que a gente não vai procurar agora, porque, enfim, já tá bom só de olhar aqui a nossa psicotrinha e saber identificar uma das principais plantas, aí, uma das principais famílias que compõem o nosso subbosque das florestas de araucária. Mas, Rafa, você falou que isso daqui é uma folha e que isso daqui é uma folha simples. Não é óbvio que isso daqui é uma folha? Por que a gente tem que falar que isso daqui é uma folha? A gente não é idiota quem está assistindo você. Mas é que é o seguinte, pessoal. Tem uma plantinha aqui, uma muda de Cabraleia cangerana, tá? E isso que a gente está vendo aqui, ó, isso daqui não é a folha. Isso daqui é um folíolo, tá? E a junção desses folíolos, desde aqui, ó, a junção disso tudo aqui, é uma folha, ou seja, isso daqui é uma folha composta por folíolos, tá bom? Ou seja, folha composta. É por isso que é importante a gente diferenciar uma folha simples de uma folha composta, tá bom? E se vocês quiserem um vídeo só sobre folhas, tipos de folhas e como identificá-las, já me lança aí nos comentários para ver se vale a pena fazer esse vídeo aí mais técnico, mais específico, tá bom? Mas então bora lá voltar para outra câmera e bora andar mais nessa trilha. Tchau, Cabraleia cangerana! Agora andando um pouquinho mais aqui para baixo, a gente vai chegar numa área de vale, tá? Essa área aqui, eu não sei se está dando para pegar pelo microfone. Ah, ali dá para ver. Tem bastante água, inclusive eu tenho que andar com muito cuidado, porque tá bem escorregadio isso daqui, tá? Inclusive, ó, mesmo uma trilha safadinha de parque, tá? Eu tô usando perneira. Então, se vocês forem visitar essa ou qualquer outra trilha, eu recomendo você usar perneira. Não é só para cobra, para bater em galho, ou qualquer outra coisa, para você se sentir mais seguro ou segura. Olha ali a cachorra como é que ela tá louca para pular dentro d'água, mas não é para pular dentro d'água, viu, Dora? Sari, ok, chegamos numa área de vale, que a gente pode ver que de lá desce tudo para cá e daquele lado também desce tudo para cá. Tá, mas o que importa realmente desse lugar? Você vai falar que é um rio e pronto, acabou? Não, é que é o seguinte, essa é uma região em que a vegetação costuma ser bem diferente. Quanto mais próximo de um rio, quanto mais próximo de um recurso hídrico, mais diferente vai ser a vegetação em comparação com as áreas mais altas. Então, se a gente fosse fazer uma listagem das espécies, uma lista florística dessas espécies que estão aqui, a gente poderia classificá-la como uma vegetação aluvial, que é uma vegetação de beira de rio, tá? Lá em cima, por exemplo, vai ser muito difícil da gente ver branquilho. Aqui a gente vai encontrar bastante branquilho. Vamos ver se a gente encontra alguma espécie aqui indicadora de ser uma área úmida. Encontramos uma aqui, mas é uma safada, ó. Vocês estão vendo essa pirosca aqui atrás de mim, essa folhinha aqui, ó? Isso daqui é um lírio do brejo, tá? Lírio do brejo, obviamente, é uma planta que vai nascer perto do brejo. Só que isso daqui não é nativo brasileiro. Isso daqui é uma planta exótica, uma planta invasora, tá? E ela realmente vem aqui, ó, tá nascendo aqui no meio da floresta. Olha ela aqui. Tá vendo? Isso daqui invade as nossas áreas naturais de florestas e outros tipos de vegetação e tira todo aquele recurso que as nossas plantas nativas precisam para sobreviver. Ou seja, num parque como esse é muito interessante, é importante, às vezes até obrigado que o manejo daqui retire essas espécies para que as nativas venham e tomem o lugar dela, tá? Olha aqui de novo como é que tá a invasão de lírio do brejo. Ó. Da mesma família do gengibre, viu, pessoal? Ela até tem uma raizinha ali que lembra um gengibre e as suas flores são comestíveis. Ele é bem cheiroso, tá? Inclusive, a maioria das espécies aí que são exóticas invasoras, elas são muito úteis. Ela tem bastante usos que a gente dá para elas, né? E é por isso que elas foram trazidas de algum lugar para cá. Só que lembrando que existem nativas, se a gente não achou até hoje, provavelmente é porque a gente não estudou direito, que podem ser usadas assim como essas exóticas que a gente traz de outros países para cá. Ó, uma curiosidade aqui para vocês. Dá uma olhada nessa espécie.
Isso daqui, meus amores, é um piper, tá? É uma piperácea, é uma plantinha... Ei, quebrei, tadinha. Ela é muito molenga, tá? Devia ter ido com um pouquinho mais de cuidado. Só que, primeiro, por que que ela é importante? Porque ela é uma outra planta de subbosque, que a gente vai encontrar bastante aqui junto com as rubiáceas, com as psicóteres e com as rúdias, tá? E os pipers são facilmente reconhecidos. Eu acho que eu até babei de tão fácil que é para reconhecer isso daqui, pelos entumecimentos no ramo. Tá vendo aqui? Ó, se a gente pegar a plantinha, o arbustinho, a gente vai ver que ela tem esses nó. E toda piperácea, praticamente, toda piper, né, vai ter esses entumecimentos. Essa daqui, por exemplo, é uma piper gaudischaldianum, tá? Ela tem essas folhinhas meio compridas e ela também é meio assimétrica. Se a gente olhar aqui as nervuras, né, desse lado aqui é mais curto do que esse. Bem facinho de reconhecer e bem importante. Então, já está aí, inclusive, se você gosta de plantas, se você veio até aqui para saber um pouco mais de botânica, já tem aí algumas plantinhas para você tentar procurar na sua cidade. Alguma rubiácea, né? Folhas simples, opostas e com a estípula interpeciolar, e também piperáceas, como aquela ali, que tem o entumecimento dos ramos. Aliás, dos nós dos ramos, tá? Porque não é em qualquer lugar, é nos nós dos ramos. Ah, e olha aqui que bonitinho também o fruto da piperácea. O fruto do piper, na verdade, né? Tá vendo? Ela dá esses negocinho bonito aqui, ó. Tá? Ela tem em todo lugar aqui e é muito importante para também compor toda essa vegetação do subbosque. Vamos ver o que mais que a gente acha para cá. Tem um sapato, que por incrível que pareça é a única sujeira que eu vi para cá. Dá uma olhada. Até parece que está sendo usado por alguém. Eu queria ir pro lado de lá, mas eu tô com um pouco de medo. Então vamos subir de volta. O que é isso daqui? Olha só que legal, pessoal. A gente viu lá em cima uma planta que era rubiácea, que tem folhas simples e opostas. Essa daqui também é simples e oposta, só que ela não tem aquela cicatriz entre as folhas. Tá vendo? Porque isso daqui é uma mirtácea, é da família maravilhosa aí da pitanga, da jabuticaba e de várias outras frutinhas nativas aí que a gente tanto gosta. Isso daqui provavelmente é uma parente da pitanga, isso daqui provavelmente é uma eugênia nativa, tá? E ela tá nascendo aqui bem no gostosinho, ela gosta de nascer assim na sombra, para que quando ela fique mais velha, aí ela tenha toda aquela proteção que ela mesma cria para ficar mais alto e tomar um pouco mais de sol. Só que para que essa planta venha, a floresta precisa estar bem formada, precisa ter muito nutriente e precisa ter essa sombrinha que ela tanto gosta. Se você plantar ela no sol, provavelmente ela não vai vingar. Ó, mais um ponto interessante aqui de interpretação. Vocês estão vendo esse cipó aqui atrás de mim? Vamos discutir um pouquinho sobre qual que é a nomenclatura exata desse negócio, porque cipó, trepadeira e vários outros são basicamente nomes populares, tá? É um nome mais coloquial. A nomenclatura mais correta dentro da academia, né, seria uma liana. Uma liana é toda aquela trepadeira que fica dura e que cria uma madeira, que lignifica. Se a gente tem, por exemplo, um chuchu, que cresce, que se enrola nas coisas, que trepa, mas que não lignifica, fica sempre verdinho, aí a gente tem uma erva volúvel, porque basicamente ervas são plantas que não lignificam. Então a gente tem uma erva que cresce, se enrola nas coisas, tá? Então o correto seria dizer que ou é uma liana, quando fica dura, igual aquela que a gente acabou de ver, ou que é uma erva volúvel, quando fica verdinha, tipo um chuchu. Chegamos aqui agora num ponto bem importante de interpretação, porque a gente achou a nossa primeira espécie ameaçada de extinção. Dá uma olhada. Isso daqui, meus queridos e queridas, é um xaxim-bugio, tá? Aqui tem outros também, só que alguns não são exatamente o xaxim-bugio. Aquele alto, por exemplo, esse bem fininho aqui e alto, não é um xaxim-bugio, mas é um xaxinzão, tá? Só que esse daqui, mais grosso e principalmente, deixa eu tentar passar por esse lodo aqui. Ó, se a gente chegar nele, ele é muito fofinho, tá? Dá para abraçar, dá para relar. E por que que ele chama xaxim-bugio? Na verdade, por que que essa espécie aqui é ameaçada de extinção? Não exatamente por que que ele se chama xaxim-bugio. Dentre todas as espécies de samambaiaçu ou de xaxim, essa daqui, que é a Dicksonia seloviana, é a única que é fofinha, é a única que você consegue encostar, é a única que você consegue manusear. Então, para você fazer um vaso de orquídea ou de epífitas, que adoram ficar nessas áreas aqui assim, presas às árvores, ó, se a gente olhar bem aqui, tá cheio de epífita crescendo nela, tá vendo? Então, um maravilhoso ser humano, ele vê isso e tem uma ideia. Nossa, e se eu cortar essa
esse troço aqui que não é uma árvore, tá? É um feto arborescente para fazer vaso. Tá, aí eles veem que é muito bom, começam a cortar tudo quanto é xaxim que vê e pronto, a espécie que é tão comum, era tão comum, fica ameaçada de extinção porque a galera quer fazer vaso de planta para ela, tá? E aí, aqui eu não vou conseguir chegar lá, porque tá bem ruim, tem um brejo ali, ó, dá uma olhada. Ó, não vou conseguir chegar lá, tá vendo? Só que aquelas outras espécies, aquela ali é outro xaxim bugio, só que essa mais alta e fina, ela é um xaxim de espinho. E assim como quase todos os outros xaxins, é difícil de você relar neles. Inclusive é assim que você identifica um xaxim bugio, tá? Uma espécie ameaçada de extinção, muito importante e que adora umidade. Por isso que elas gostam de estar aqui no meio do vale. Lembra daquilo que a gente acabou de falar sobre a diferença de espécies que vão ter aqui na aluvial e na lá de cima, que é uma floresta ombrófila, mista, montana? Então, essas são espécies que gostam de estar aqui no vale, onde tem muita umidade. É claro que elas também vão aparecer em outras regiões dessa floresta, tá? Só que aqui elas vão aparecer em maior quantidade. Maior quantidade não, vamos usar o termo certo, em maior densidade, tá? Quando a gente tem muita planta ou pouca planta, a gente está falando de densidade. Então, por exemplo, outras plantas que a gente viu que têm alta densidade aqui na floresta são os pipers, são as psicótrias, as rubiáceas e por aí vai, tá? Já o xaxim bugio tem uma baixa densidade. E agora vamos continuar andando para ver o que a gente acha por aqui. Lembrando que eu já fiz várias trilhas, só que, olha, vai trilha para lá, vem trilha para cá e sobe trilha para lá. Eu já fiz várias, só que muitas vezes acaba surgindo uma outra que a gente não conhece. Então, bora caminhar, bora andar e ver o que a gente acha de diferente e interessante por aqui. E para quem ainda está com alguma dúvida, eu estou aqui numa floresta de araucária, que é chamada tecnicamente de floresta ombrófila mista, justamente porque mista tem uma coniferalis, uma conífera, que é a araucária misturada nas nossas florestas nativas. Só que nessa região mais fria de Curitiba, que desce lá para Santa Catarina, e até no Rio Grande do Sul você vai encontrar, tá? Só que é uma floresta bem reduzida, muito impactada e bem ameaçada. Por isso que a araucária é uma espécie também ameaçada de extinção. Olha isso daqui! Olha a celepa de uma criptocária. Nossa Senhora! E veja só. Tá oca. Ó. Por que criptocária, pessoal? Porque essas árvores que aqui no parque, se a gente encontrar uma árvore desse tamanho, tá? E principalmente que tá machucada desse jeito, oca praticamente, mas ainda viva, quase 100% vai ser uma criptocária, porque a gente já identificou, a gente já viu bastante essa árvore por aqui, tá? Que é uma laurace, tá? Da mesma família aí das canelas, tá bom? Tem gente até que chama de canela, tá? Mas canela-fogo, algum outro tipo de canela desse jeito, mas não canela da Índia, tá? Apesar de ser muito cheirosa a sua casca. Obviamente não tão cheirosa quanto a canela da Índia, mas assim, bem cheirosa. Inclusive, eu tô até aqui com o meu facão, porque quando eu tô com dúvida de alguma espécie, faço um cortezinho na casca, cheiro, dou uma olhada para confirmar a espécie, tá? Mas isso daqui, pelo tamanho e pelos machucados ali, pelo oco, é uma criptocária. E o que tem de importante da gente falar sobre essa espécie? Ela está no meio da mata, ela está com esse machucado enorme. E, obviamente, ela tem um risco de cair por estar desse jeito. Só que, vejam só, ela está emitindo folha, ela está viva. Lá em cima, ela está fazendo uma copa gigantesca, tá? Se essa árvore estivesse num meio urbano, por exemplo, numa praça, numa calçada ou alguma outra coisa do gênero, a gente teria que cortar essa árvore, tá? Porque existe um risco numa tempestade de vento, por exemplo, ela vir abaixo. O risco dela é maior, por exemplo, do que aquela outra trolha que a gente viu ali atrás, que estava inteirinha, que é um podocarpo, tá? Que eu mostrei rapidinho para vocês. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar ela de novo para vocês, só para vocês darem uma olhadinha. Que ela tá inteirinha, apesar de ela tá meio tombada, ó. Tá vendo? Isso daqui. Inclusive, ela tá com uma figueira mata-pau aqui em volta dela. Olha ali o tamanho da figueira mata-pau subindo. Meu jornal. Mas enfim, essa daqui tem menos risco de cair do que aquela criptocária oca. Só que isso não significa que ela vai cair, apenas que o risco dela é maior. Então, como a gente está aqui numa trilha no meio da mata, a gente não se cortam essas árvores porque o potencial de danos não é tão alto. Eu estou aqui agora, se ela cair, ela vai me machucar, mas ela não
Diferentemente do que se tivesse numa praça, numa via pública, que se ela caísse ela poderia matar um monte de gente, aí você tem que cortar, tá? Só que aqui ela vai viver por bastante tempo e a gente às vezes nem sabe quanto tempo que essa bicha aí vai durar na floresta, mas provavelmente vai durar muito mais do que eu e você que está assistindo esse vídeo. Inclusive, eu acho que minha cachorra entrou dentro da árvore. Dorothy? O que você está fazendo aí dentro? Você vai se prender, é isso? Sai daí! Como que você entrou aí? Dorothy, sai daí, só! Macuá! Onde já se viu? Cachorra buraqueira. Vamos lá, bora continuar. Ó, inclusive, falando na criptocária, aqui tem uma outra, que tá novinha. Novinha assim, né, em comparação com aquela. Muito mais saudável. Também é uma espécie de bastante representação aqui na mata, na floresta aqui do Barigui. Porque tem bastante e elas crescem muito, tá? E aqui, obviamente, atrás de mim, nem precisa entrar muito em detalhes, né? Uma araucária gigantesca, muito bonita. E que representa aqui a floresta que nós estamos, né? Floresta de araucária ombrófila mista. Ó lá, ó. Ó outro oco ali, tá vendo? Também é uma criptocária. Tem bastante dela, elas crescem bastante, são bem bonitas, mas elas vivem tendo esses ocos estranhos nela aí. Nossa, ali tem duas árvores diferentes, hein? Ó. Olha isso aqui. Meu bagual, o tamanho da cenepa das árvores. Mas bora tentar identificar essas árvores aqui para ver se a gente sabe que troço é esse, tá? Essa daqui tá com as folhas aqui embaixo. Ó. Uma folhinha bem pequena, tipo da criptocária, inclusive. Se a gente fizer um micro cortezinho aqui, ó, na casca, a gente consegue sentir o cheiro da bicha. Nossa, é muito docinho, é muito docinho. É uma criptocária, uma outra laurácea também aí, muito bonita. Já isso daqui é bem difícil a gente conseguir identificar sem pegar as folhas na mão, tá? Provavelmente é uma mirtácea. Inclusive, já fizeram um machucado nessa árvore aqui, só que de sacanagem, né? Tô procurando alguma folha aqui embaixo, mas não tem nada, tá? Mas é uma mirtácea gigantesca. Uma das melhores madeiras que a gente tem nas florestas são de mirtáceas, tá? Justamente porque elas demoram muito para crescer. Essa árvore aqui, por exemplo, galera, deve ter mais de 100 anos, muito mais de 100 anos facilmente, tá? A mirtácea. Já a laurácea, ela é um pouco mais nova, apesar delas estarem do mesmo tamanho. Oi, fia. Se ficar quieta, tá fazendo sacanagem, né? Ó, ó outra mirtácea aqui, ó. Sabe qual outra espécie que faz isso daqui, pessoal? O eucalipto. Quem aí já viu o eucalipto soltando essas placas assim? Pois é, o eucalipto também é uma mirtácea, tá bom? E essa daqui também é outra bem importante aqui da região. Só que vai ser muito difícil de saber a espécie sem pegar as folhas, tá? Ó outra dela aqui já de novo. Tá vendo? Ó, que bonita. Vai embora lá em cima essas folhinhas miúdas aí, ó. Outra mirtácea, coisa mais linda que tem. Sou apaixonado nas mirtáceas, já deu pra perceber, né? Ó aqui, ó, Myrcia Hatzbach. Outra mirtácea também. Tem muita pra cá. Olha aqui o que a gente encontrou. Vamos ver se sai látex. Não saiu látex. Pessoal, vocês estão diante aqui de uma espinheira santa nativa, tá? Existem várias espécies, se não me engano são 5 espécies aí que a gente usa como medicinal, tá? É uma Monteverdia. Não sei exatamente qual espécie que é, porque a diferença entre elas é com relação aos espinhos, né? A esses aculhozinhos, a quantidade e a distribuição delas, tá? Para quem não sabe, espinheira santa é um santo remédio para o estômago, tá? E nasce naturalmente assim pra gente. E por que eu vi se tinha látex, tá? Porque se você pegar uma planta que parece espinheira santa, só que solta látex, é uma outra coisa, chamada de chincho, que é tóxica e tem algumas ervas aí, algumas casas de ervas que misturam chincho com erva mate, com espinheira santa para render mais. Só que o chincho é tóxico. Por isso, inclusive, que eu não gosto de comprar espinheira santa nos lugares, assim. Eu só vou lá e coleto quando eu quero. Nó! Jesus amado, olha isso! Baguada de e vai embora. Galera,
Cedrela officeris, cedro rosa, tá? Espécie ameaçada de extinção, muito importante aqui pra gente, porque dá uma madeira muito boa, ela cresce bastante e ela se tornou rara justamente porque a galera olha isso de longe, vê que ela é bem fissurada, é fácil de identificar e aí já sabe que tem uma madeira boa e a galera vai lá e corta. Então, infelizmente, apesar de ser tão linda assim, é uma espécie ameaçada de extinção, mas que bom que ela tá aqui. E olha aqui no pezinho dela, um IP, tá? Vamos ver? Provavelmente um Heptaphyllus aqui, sei lá, um IP rosa, mas bem bonitinho nascendo no pé da nossa cedrela. E olha lá em cima, vocês repararam bem? Ela tá sem fruto, ela tá sem folha, sem nada, ela tá peladinha, tá? Isso acontece o quê? Ela é uma espécie caducifólia. Quando chega na época aí do inverno que tem pouca água, ela acaba perdendo as suas folhas e fica peladinha e meio feia, tá? Mas é uma espécie muito linda e maravilhosa. Vamos continuar nosso rolê. Mais uma araucária, Araucariberus. Ó. Já essa daqui, meus queridos, também é uma Myrtaceae, só que essa daqui eu tenho uma paixão por ela, porque é uma Curitiba prismática. Sim, o gênero dessa espécie é Curitiba, mesmo da cidade. É uma espécie rara, que você vai encontrar muito aqui na cidade e não fora dela, e difícil de você encontrar, tá? Ela é uma espécie rara, se não me engano ainda não entrou nas listas de espécies ameaçadas de extinção, mas se for feita uma avaliação, ela entra. E essa daqui provavelmente já é muito velha, porque ela é bem grossa, tá super alta e é muito característico dela ter essas descamações assim na casca também, tá? Bem papirácea, ó. Diferente daquela que a gente olhou lá atrás, que eu falei que parece um eucalipto. Aquela lá desplaca em placas, essa daqui vira umas escamas. Umas escamas papirá. Ó outra. Tá vendo? Ó, os bichinhos. Ó, parece um papelzinho. Mais uma Curitiba prismática. Amo essa espécie. Ah, qual que é o nome popular? Sei lá, mano. O negócio chama Curitiba. Você vai chamar de outra coisa para quê? Chama de Curitiba. Ó. Chegamos na trilha principal, galera. Olha o tamanho! Jesus amado! 300 anos? Sei lá, galera. Muito velha. Ah, ó o beijinho ali. Quem conhece? Empatins valeriana. Ó. Tá vendo isso aqui? É uma exótica invasora, tá? Resto de jardim que veio pra cá e domina a nossa floresta. Não devia estar aqui, tá? Só que é muito difícil de controlar, mas também não causa aquele impacto assim. Mas não devia estar aqui. Olha que bonito aqui. Ó. Isso é Barigui, galera. Isso é o Parque Barigui, que poucos conhecem. Aqui é o escoteiro, inclusive. Não sei qual que é o nome, mas é uma casinha de escoteiro. E essa região aqui faz parte do Parque Barigui, só que turista nenhum vem aqui, e quase nenhum curitibano vem aqui que não seja a galera que conhece, a própria galera dos escoteiros aí. Inclusive, tá aí o mapa para vocês, caso vocês sejam de Curitiba e queiram vir visitar aqui essa parte do Barigui, que é bem bonita, ou também vocês que algum dia planejam vir aqui para essa cidadezinha maravilhosa e que queiram conhecer uma verdadeira floresta de araucária, tá? Conservada, avançada e com muitas espécies típicas daqui. E lembrando, estamos terminando a nossa trilha aqui do lado de onde a gente começou, tá? A gente começou um pouco para lá depois dessa placa e a gente, né, tá terminando aqui. O que que isso importa? A gente fez um trajeto de ferradura, tá? A ferradura ela é importante porque a gente começa num ponto, faz todo o trajeto e volta ali onde a gente começou, do ladinho, sem se preocupar com o impacto na trilha de ficar indo e voltando sempre pelo mesmo lugar. No meu caso, eu tô sozinho, o impacto é mínimo, tá? Só que se a gente fosse estabelecer uma trilha séria, provavelmente ela teria que ser dessa forma, porque imagina, 40 pessoas fazendo um trajeto de ida e volta no mesmo lugar equivalem a 80 pessoas passando naquele lugar, correto? Então, por isso que tem que ser uma trilha em formato de ferradura. Mais uma vez, se vocês têm uma propriedade, se vocês gostam desse tipo de coisa, se vocês querem implementar uma trilha interpretativa
pode entrar em contato comigo nas redes sociais ou até no próprio site aqui do Guia da Floresta, que a gente tem o nosso produto, o nosso serviço florestal de implantação de trilhas interpretativas. E é isso, meus queridos e queridas. Para mais conteúdos ao ar livre sobre trilhas, floresta e meio ambiente, já siga o Guia da Floresta e a Dorotchenka que tá fuxicando pra lá. Nós estamos junto, um beijo, bora botar o pé na trilha, valeu e falou! E já deixa o like nesse vídeo e se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos.